Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo. O último discípulo de Galileu. Por fim, foi o contemporâneo mais jovem de Cavalieri, o brilhante evangelista Torricelli, que levou os infinitesimais aonde o jesuata não estava disposto a chegar. Nascido em 1608 numa família de recursos modestos, provavelmente na cidade de Faenza, no norte da Itália, o jovem evangelista mudou-se para Roma aos 16 ou 17 anos e ali se apaixonou pela matemática. Como escreveu para Galileu em 1632, ele não recebera educação matemática formal. Estudei sozinho sob a orientação dos padres jesuítas. No entanto, foi o monge beneditino Benedetto Castelli, o mesmo que havia incentivado Cavalieri nos estudos matemáticos em Pisa, quem mais teve influência na escolha de vocação do rapaz. Ao contrário de seu professor Galileu, Castelli parecia ter prazer em ser mentor e mantinha um olho atento para os jovens matemáticos promissores. Agora professor na Universidade de Sapienza, em Roma, ele tomou Torricelli sob suas asas e o apresentou ao trabalho de Galileu e Cavalieri. Em setembro de 1632, sem dúvida com o incentivo de Castelli, Torricelli escreveu a Galileu, apresentando-se como matemático de profissão, embora ainda jovem, aluno do padre Castelli pelos últimos 6 anos. O diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo surgira apenas alguns meses antes, e a série de acontecimentos que levariam à condenação e prisão domiciliar de Galileu no ano seguinte já estava a caminho. Torricelli começa assegurando ao velho mestre que Castelli aproveita qualquer oportunidade para defender o diálogo, buscando evitar uma decisão não ponderada. Em seguida, estabelece suas próximas credenciais como geômetra e astrônomo, e dedicado seguidor de Galileu, eu fui o primeiro em Roma, escreve ele, a estudar vosso livro assiduamente e em detalhe. Eu o fiz com prazer que podeis imaginar para alguém que, já tendo boa e suficiente experiência na geometria de Apolônio, Arquimedes, Teodósio, e tendo estudado Ptolomeu e visto quase tudo de Tycho, Kepler e Longomontanus, finalmente aderi a Copérnico e professei minha ligação à escolha galileana. Infelizmente para Torricelli, ardente galileano, provou-se uma identidade precária em Roma, uma vez que o diálogo e seu autor foram condenados menos de um ano depois. Isso provavelmente explica por que não ouvimos nada de Torricelli por quase uma década. Ele ficou em Roma, realizou seu trabalho matemático privadamente, estudou os discursos sobre duas novas ciências, que surgiu em 1638 e, de modo geral, manteve um perfil discreto. Reaparece somente em março de 1641, quando Castelli obteve permissão para visitar Arcetri, e escreveu a Galileu para anunciar a boa notícia. Ele levará consigo, promete, um manuscrito do jovem Torricelli, que fora seu aluno 10 anos antes. Vereis, lisonjeia o velho homem, como a estrada que abristes para o espírito humano é seguida por um homem muito virtuoso. Ele nos mostra quanto é rica e frutífera a semente por vossa mão semeada no tema do movimento. E vereis também que lá traz honra para a escola de vossa excelência. As visões de estradas abertas e campos semeados aparentemente seduziram o velho solitário, confinado em sua casa nos últimos 8 anos. Mas foi o brilhantismo do trabalho de Torricelli que teve maior efeito sobre Galileu. Ele ficou profundamente impressionado com o que Castelli lhe mostrou e pediu para conhecer o jovem matemático. Castelli, por sua vez, ficou comovido com a fragilidade e quase cegueira de Galileu e preocupado com a possibilidade de ele não viver muito mais. Juntos elaboraram um plano para levar Torricelli a Arcetri, a fim de servir como secretário de Galileu e ajudá-lo a editar e publicar seus últimos trabalhos. Tendo recebido o convite no começo de abril, Torricelli escreveu de volta para dizer que estava impressionado e confuso com a grande honra que lhe era feita. Contudo, não pareceu ter pressa de deixar a agitada Roma e juntar-se ao velho mestre em seu retiro solitário. Deu repetidas desculpas até que finalmente, no outono de 1641, empacotou seus pertences e viajou para a vila de Galileu,
em Arcetri. Ali passou seu tempo editando o quinto dia dos discursos a ser acrescentado ao quatro dias de diálogo, publicado em 1638. Apenas 3 meses depois da chegada de Torricelli, sua missão chegou abruptamente ao fim. Nos primeiros dias de 1642, Galileu estava com palpitações cardíacas e febre, e em 8 de janeiro, aos 77 anos, o velho mestre deu seu último suspiro. Como homem condenado por veemente heresia, foi sepultado numa pequena câmara lateral na Basílica de Santa Croce, em Florença, e só foi transferido para um lugar de honra na Basílica Central 1 século depois. Torricelli, entre mentes, empacotava suas coisas para a viagem de volta a Roma quando recebeu uma oferta surpreendente. Podia ficar em Florença como sucessor de Galileu, tornar-se matemático do Grão-Duque da Toscana e professor de matemática da Universidade de Pisa. A oferta não incluía o posto de Galileu como filósofo da corte, provavelmente porque Galileu insistira em seu direito, como filósofo, de pronunciar-se sobre a estrutura do mundo que o metera em apuros com a Igreja. Contudo, mesmo sem essa honraria adicional, a oferta proporcionava a Torricelli a oportunidade de sua vida, uma posição segura com generoso salário, a chance de prosseguir seus estudos sem interrupção e o reconhecimento público como herdeiro do maior cientista da Europa. Ele aceitou sem hesitar. Os 6 anos seguintes foram notadamente produtivos para Torricelli. Antes era tão pouco conhecido que Galileu mal ouvira falar dele, e Castelli tivera de apresentá-lo como um antigo aluno. Mas, com o falecimento de Galileu e sua nomeação como matemático da corte dos Médici, Torricelli subitamente tornou-se um dos mais importantes cientistas da Europa. Começou uma longa e frutífera correspondência com cientistas e matemáticos franceses, incluindo Marin Mersenne e Gilles Persone de Roberval, e estabeleceu ligações com os colegas italianos adeptos de Galileu, Raffaello Madiotti, que viveu de 1597 a 1656, Antônio Nardi, morto em cerca de 1656, e Cavalieri. Inspirado pelos discursos, ponderou somente a tese de Galileu de que é o horror vacui, aversão ao vácuo da natureza que mantém os objetos unidos. Isso o levou em 1643 a experimentos estabelecendo que o vácuo podia efetivamente existir na natureza e à construção do primeiro barômetro do mundo. Ao contrário de Galileu e Cavalieri, que publicavam com frequência, o trabalho de Torricelli podia ser encontrado principalmente em sua correspondência e em manuscritos não publicados, que ele fazia circular entre amigos e colegas. A única exceção é um livro intitulado Ópera Geométrica, publicado em 1644 e que contém uma coletânea de ensaios sobre temas que variavam da física do movimento até a área abarcada por uma parábola. Alguns desses ensaios, como a discussão de Torricelli sobre os esferoides, baseiam-se em métodos matemáticos convencionais derivados dos antigos. O terceiro tratado, porém intitulado de Dimensione Parabolae, da dimensão da parábola, é tudo menos tradicional. É a dramática introdução feita por Torricelli ao seu próprio método de indivisíveis. Surpreendentemente, 21 provas. Surpreendentemente, dado seu nome, o propósito de Dimensione Parabolae não é o cálculo da área interna de uma parábola. Esta foi calculada e demonstrada por Arquimedes mais de 1800 anos antes, e era bem conhecida de Torricelli e seus contemporâneos, e não exige prova adicional. O que o tratado oferece são nada menos que 21 provas diferentes desse resultado familiar. 21 vezes em sucessão, Torricelli apresenta o teorema que a área de uma parábola é 4 terços da área de um triângulo com a mesma base e altura, e 21 vezes de provas e o enunciado a cada feita de uma maneira diferente. Esse provavelmente é o único texto da história da matemática a fornecer tantas provas diferentes de um único resultado, e com ampla margem. É um testemunho da virtuosidade de Torricelli como matemático,
Mas seu propósito era outro: contrastar os métodos clássicos tradicionais de prova com as novas provas por indivisíveis, mostrando assim a manifesta superioridade do seu novo método. As 11 primeiras provas do De Dimensione estão de acordo com os mais elevados padrões e rigor do euclidiano. Para calcular a área abarcada por uma parábola, fazem uso do clássico método de exaustão atribuído ao matemático grego Eudoxo de Cnido, que viveu no século IV a.C. Nesse método, a curva da parábola ou alguma outra curva diferente é cercada por um polígono inscrito e circunscrito. As áreas dos dois polígonos são fáceis de calcular e a área abarcada pela parábola possui algum valor intermediário. À medida que se aumenta o número de lados dos dois polígonos, a diferença entre elas se torna cada vez menor, limitando a possível amplitude da área da parábola. A prova, então, prossegue por contradição. Se a área da parábola é maior do que 4/3 de um triângulo com a mesma base e altura, então é possível aumentar o número de lados do polígono, circunscrito até o ponto em que a área do polígono se torna menor que o da parábola. Se a área é menor que isso, então é possível aumentar o número de lados do polígono, inscrito até o ponto em que sua área se torne maior que o da parábola. As duas possibilidades contradizem a premissa de que o polígono circunscreve a parábola e o outro é inscrito na parábola, o que, portanto, a área deve ser exatamente 4/3 de um triângulo com a mesma base e altura. Ao mesmo tempo que essas provas tradicionais eram perfeitamente corretas, elas apresentavam, segundo Torricelli, algumas desvantagens. A mais óbvia é que as provas por exaustão exigem que se saiba de antemão o resultado desejado, nesse caso a relação entre as áreas da parábola e do triângulo. Uma vez conhecido o resultado, o método da exaustão pode mostrar que qualquer outra relação levaria à contradição, mas não fornece nenhuma pista de por que a relação vale ou como descobri-la. Essa ausência levou Torricelli e a muitos de seus contemporâneos a acreditar que os antigos possuíam um método secreto para descobrir essas relações, e tiveram então o cuidado de omiti-lo na edição de suas obras. A descoberta do século XX de um tratado de Arquimedes sobre seu método não rigoroso, da descoberta no texto apagado em um palimpsesto do século X, sugere que eles podiam não estar totalmente errados. A outra desvantagem principal do método clássico é que ele é incômodo, exigindo numerosas construções geométricas auxiliares e levando as suas conclusões por uma rota contraintuitiva e cheia de rodeios. As provas clássicas, em outras palavras, podiam estar perfeitamente corretas, mas não eram ferramentas úteis para obter novas percepções. As 10 últimas provas da De Dimensione Parabolae abandonam o molde tradicional do método de exaustão, lançando mão em seu lugar de indivisíveis. Estes, conforme ressalta Torricelli, eram diretos e intuitivos, mostrando não só que os resultados eram verdadeiros, mas também por que eram verdadeiros, pois derivavam diretamente da forma e da composição das figuras geométricas em questão. Já vimos como Cavalieri provou a equivalência de dois triângulos que formam um paralelogramo, mostrando que eram compostos das mesmas linhas, e a equivalência das áreas abarcadas por uma espiral e uma parábola transpondo os indivisíveis curvos de uma em indivisíveis retos da outra. Torricelli propôs a mesma abordagem para calcular a área da parábola. O método dos indivisíveis, segundo Torricelli, era um meio novo e admirável de demonstrar inúmeros teoremas mediante provas curtas, diretas e positivas. Era a estrada real sobre o matagal matemático, em comparação ao que a geometria dos antigos desperta somente pena. Como disse Torricelli, a maravilhosa invenção dos indivisíveis pertencia inteiramente a Cavalieri, e sua própria contribuição no ópera geométrica era apenas para torná-la mais acessível, mas acessível com certeza, pois geometria indivisibilis era reconhecidamente obscuro, avançado por inúmeros teoremas e normas para chegar até os resultados mais simples. Torricelli, em contraste, salta diretamente para dentro do problema da verbosidade, nem do rigor da dedução euclidiana.
Nós nos afastamos do imenso oceano da geometria de Cavalieri, escreveu Torricelli, reconhecendo a evidente dificuldade do texto do jesuata. Quanto a ele mesmo e seus leitores, continuava sendo menos aventureiro. Havemos de nos manter perto da margem, sem se preocupar com a apresentação elaborada e focalizando na obtenção de resultados. O texto de Torricelli era tão mais fácil para os usuários que o Cavalieri, que causou considerável confusão para a geração seguinte de matemáticos, John Wallis e Isaac Barrow, que viveram de 1630 a 1677 na Inglaterra, e Gottfried Wilhelm Leibniz, que viveu de 1646 a 1716 na Alemanha, todos alegavam ter estudado Cavalieri e aprendido seu método. Na verdade, o trabalho deles mostra claramente que estudaram a versão de Torricelli da obra de Cavalieri, acreditando que ele era a mesma exposição clara do original. Esse arranjo, de certo, teve suas vantagens. Torricelli, em vez de defender sua abordagem, simplesmente remete os leitores interessados à geometria de Cavalieri, onde assegura-lhes encontrarão todas as respostas que buscam. Matemáticos posteriores imitaram sua atitude e, quando questionados sobre premissas problemáticas dos indivisíveis, também ficavam felizes de mandar seus críticos buscar as respostas nos calhamaços de Cavalieri. Termino aqui então na página 125.